E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, desafia a lógica. É um mistério de um túmulo trancado, lá em Barbados, no século XIX, onde os mortos pareciam não querer descansar em paz. Vamos tentar desvendar esse enigma juntos? Vamos tentar imaginar a cena. Um cemitério antigo, meio gótico, na paróquia de Christ Church, em Barbados. É nesse cenário que a nossa história acontece. E ela nos força a fazer aquela pergunta bem arrepiante que está no coração dessa lenda. E o palco de todo esse mistério é o cofre da família Chase. Pensa numa tumba que parecia ser impenetrável, toda feita de pedra, selada com uma porta de mármore gigantesca, um lugar onde os mortos deveriam, em tese, encontrar o descanso eterno. Mas, como a gente vai ver, essa teoria falhou de um jeito espetacular. Pois é, a coisa foi se desenrolando por mais ou menos uma década. Como a gente pode ver na linha do tempo, tudo começa de forma normal. Só que cada vez que o cofre era aberto para um novo enterro, a cena lá dentro ficava mais e mais caótica. E o que realmente transforma isso num mistério de verdade são as condições do lugar, que faziam qualquer tipo de interferência parecer impossível. E é aqui que a história vira um verdadeiro quebra-cabeça. Os caixões eram de chumbo, pesadíssimos. A porta era uma laje de pedra enorme, que não só precisava de uns 6 ou 7 homens para mover, como ainda era cimentada toda vez que fechavam. E o detalhe mais importante de todos, o chão dentro do cofre era de areia e nunca mostrava pegada nenhuma. Sem sinal de gente, sem sinal de inundação, nada. E olha só, a gente não está falando de um simples boato. Existe um relato publicado em 1833 que descreve a cena de um jeito bem vivo. Essa citação aí captura a imagem dramática que o governador e outras pessoas teriam visto. Não era uma baguncinha, era um caos total. Até agora, a gente tem um mistério paranormal incrível nas mãos, né? Mas é aqui que a nossa análise muda de foco. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que essa história fantástica é verdade mesmo? E de onde ela surgiu? O ponto crucial aqui é entender que essa história não surgiu de um relatório da época. Na verdade, ela começou como anedotas, como fofocas, contadas anos depois dos acontecimentos e com versões que nem batiam umas com as outras. Foi só décadas depois que alguém imprimiu a história e aí, pronto, ela ganhou vida própria e foi recontada 1000 vezes. Certo, agora vamos agir como detetives e dar uma olhada no que os registros históricos realmente dizem, ou melhor, o que eles não dizem sobre o cofre dos Chase. E aqui a gente bate de frente com um grande problema. Além da fala de eventos oficiais que teriam sido testemunhados até pelo governador. Só que pesquisadores como um cara chamado Andrew Lang foram fuçar os arquivos e não acharam absolutamente nada. Nem nos registros da igreja, nem nos jornais da época. Um silêncio total. Aí alguém pode pensar, mas é a tal testemunha ocular. Pois é, o único relato que supostamente existe é de um homem chamado Nathan Lucas, mas não é um depoimento direto dele. É uma fonte anônima de segunda mão contando que o Lucas teria dito. Em termos de prova, isso não vale quase nada. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para 2019. Nesse ano, um pesquisador chamado Benjamin Redford foi lá inspecionar o cofre e colocou a peça final nesse quebra-cabeça. Ele descobriu que os tijolos de dentro do cofre estavam intactos, sem nenhum dano do tipo que seria de se esperar se caixões pesadíssimos de chumbo ficassem sendo jogados de um lado para o outro. Então, se não foi nada sobrenatural, o que foi que aconteceu? A investigação moderna nos dá duas explicações bem lógicas e, sinceramente, fascinantes para a origem dessa lenda. A primeira teoria do investigador Joe Nickel nos leva para o mundo da maçonaria. E para entender a ideia dele, a gente precisa saber o que é uma alegoria maçônica. É basicamente uma história simbólica que serve para ensinar alguma lição. E as conexões com a maçonaria são bem interessantes. O próprio conceito de um cofre secreto é um símbolo maçônico muito forte. A gente sabe que pelo menos 2 das pessoas importantes na história eram maçons. E talvez o mais curioso, existem outras lendas parecidas de caixões inquietos que são diretamente ligadas à maçonaria. A teoria é que a história do cofre dos Chase pode ter sido, na verdade, um conto para ensinar algo dentro da maçonaria. A segunda grande teoria é um pouco mais simples, mas também muito convincente. A história do cofre dos Chase não é única. Na verdade, ela faz parte de uma tradição de folclore que existe no mundo todo. O que isso tudo nos mostra é que a história do cofre dos Chase é, na verdade, uma versão de Barbados de uma lenda que aparece em várias culturas. Provavelmente não foi uma farsa de propósito.
É só que acontece quando uma história muito boa é contada e recontada. Ela vai se adaptando e evoluindo com o tempo. E isso nos leva à grande questão, né? Se a história provavelmente não é factual, por que ela sobreviveu por 200 anos? Por que a gente ainda está falando sobre ela hoje? O poder de atração dessa história é impressionante. Pensa só, até a mente super lógica por trás de Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan Doyle, ficou fisgado pela lenda. Ele não descartou a história, ele tentou achar uma explicação paranormal para ela. Isso mostra o quão convincente é essa narrativa. E no fim, o resumo é esse. A realidade da história é que ela é um conto popular, sem comprovação, mas o que ela se tornou é muito mais forte. Um mistério que captura a imaginação de todo mundo. O verdadeiro significado dela não é como um evento sobrenatural, mas sim como um exemplo fantástico do poder do folclore. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. O caso do cofre dos Chases nos mostra que, às vezes, a nossa necessidade de ter uma narrativa envolvente, de ter um mistério que não se explica, pode durar muito mais tempo do que a própria verdade dos fatos.